Então, pessoal, estamos de volta com as nossas aulas de filosofia e vamos entrar numa discussão nova no sentido de que terminamos a primeira etapa, que foi a etapa da filosofia antiga e a filosofia medieval, e agora vamos discutir, que é a proposta da segunda parte da disciplina, discutir ética. E vamos discutir com dois textos, também com duas direções. Essa primeira direção, ela vai apontar para uma reflexão sobre o que é ética, sobre a ética na temporalidade. Eu até disse para vocês no programa da disciplina que vamos ver a ética no tempo cronológico, até para perceber qual o lastro, qual a raiz, qual o alicerce e o que modificou, o que há de modificação entre o que foi plantado lá atrás, na antiguidade, e o que está sendo vivenciado nos últimos tempos. Eu lembro para vocês que esse texto tem uma metodologia comparativa, portanto, como a base antiga, ou a base inicial da discussão sobre ética se encontra na antiguidade, a relação de discussão, de debate, de reflexão, ela será sempre voltada para a antiguidade, já que a escrita aponta para esse modelo de compreensão comparativa, de compreensão e de explicação comparativa. Quando nós estivermos na ética moderna e contemporânea, nós teremos sempre o espelho do passado ou sempre o espelho da antiguidade clássica. Uma coisa que eu queria alertar é que vocês estão com um texto complexo. E aí eu pediria atenção a esse texto, já que é um texto que tem uma linguagem complicada, logo mais difícil de ser entendido. Portanto, cuidado com esse texto, porque exige mais leitura, exige mais atenção, e claro que vai exigir um pouco mais de compreensão, no sentido de que, ao trabalharmos com a ética e as concepções sobre ética, estaremos trabalhando outras concepções que não só estão no campo da filosofia. Estarão, claro, neste campo filosófico e estarão em outros campos. Portanto, a atenção é fundamental. Veja, vamos partir de uma discussão conceitual. E essa primeira parte conceitual vai nos ajudar a entender por que a ética, né? Por que esse tema é um tema que chamou a atenção dos gregos no passado e que se transformou num tema epistêmico, ou seja, num tema da própria filosofia. Tem dois elementos importantes. Primeiro, o que a gente chama de ética tem um sentido ethos, do ethos, que é de origem grega, e esse ethos, ou essa compreensão de ética, como diz aí o texto, tem esse lastro etnográfico, porque parte da reflexão dos gregos, não só etnográfico, porque desta relação com os povos da antiguidade, mas também metafísico, porque nós vamos entendê-lo muito mais como uma possibilidade de ser e do ser, não é? Muito mais, eu diria para vocês que muito mais no campo da reflexão, no campo do entendimento do ser e, como nós vamos dizer aqui, do fazer. Esse ser e esse fazer, eles estarão, etnograficamente falando, apontados ou experimentados, explicados por dois povos da antiguidade. Nós já vimos aí que não é a ética de ethos, é termo de origem grega, mas também tem o termo que está relacionado com a ética, que vai
definir o comportamento do ser, ou que vai compreender o comportamento do ser, ou indicar esse comportamento. E aí as palavrinhas mos, mores, que aponta para a moral. Essa palavra já é de origem latina e vai permanecer próximo ao sentido originário, que no vocabulário moderno, segundo o autor, o mores, ou a moral, está ligado à ideia de dever. Ou seja, eu tenho regras que estão previamente definidas e eu preciso cumprir aquelas regras. Portanto, ethos e mores, tanto no seu sentido metafísico como no seu sentido prático ou no seu sentido do fazer. Diríamos que é uma reflexão sobre o ser e sobre o fazer. Mas tem 4 conceitos que nós precisamos nos apropriar ou entender. Né? Vou tirar aqui a palavra apropriar. Né? Precisamos entender esses conceitos. É o conceito de ética, de moral, de amoral e de imoral. Esses 2 slides, eles não têm no texto, então, se vocês quiserem, pode fazer aí um print da tela para recordarem desse momento aqui da explicação, já que não está no texto e eu resolvi trazer esses conceitos porque eu acredito que são muito importantes, até para que a gente não confunda essas 4 coisas. Elas estão dentro de um escopo de explicação, mas não são as mesmas coisas. Nós vamos perceber que ética e moral não são as mesmas coisas, mas estão ligados. Como vai estar ligado à moral, a questão da imoralidade e da amoralidade. Mas vamos para o primeiro conceito, que é o conceito sobre ética. O que vai ser, neste caso, a ética? Veja, a ética é um conjunto de conhecimentos extraídos da investigação do comportamento humano. Ao tentar compreender as regras morais de forma racional. Claro que essa explicação ela precisa ser epistêmica, como está dito no próprio slide, fundamentada científica e teórica. Ou seja, a ética é o campo da reflexão. Eu diria para vocês, de dentro para fora. E os gregos, os filósofos gregos, alguns deles se preocuparam bastante com o interior. Por quê, né? Porque, e aí, eu me remeto às primeiras aulas de filosofia. Antes de qualquer ação, é preciso o processo de reflexão, para que quando a ação ocorrer, acontecer, todas aquelas pessoas em atos, elas possam ter consciência daquela ação e da finalidade daquela ação. Então, antes dos passos, antes dos atos, antes do comportamento, há reflexão sobre. Então, se eu estou falando de reflexão, eu estou falando que ela se encontra no interior de cada um, e especialmente na racionalidade. Daí o uso da razão para a ação. Esse é o caminho que os filósofos gregos traçam. Precisamos nos preparar internamente, precisamos nos preparar intelectualmente para poder agir, para poder gerir, para poder se comportamentar, se ter comportamento, né, ou se comportamentar. A ética, eu diria para vocês, é in. Usando aí uma linguagem de quem entende de som, né? In e out. In. Ela está dentro. A moral, veja, todas as sociedades, quando vivem agrupadas, elas criam regras. Porque não dá
para cada um fazer o que vem na telha. Então, se tem ali uma sociedade, se tem um grupo de pessoas, dentro daquele grupo tem regras. Como elas foram estabelecidas, aí são outros 500. Eu quero falar da regra. Porque várias coisas podem estabelecer regra. A regra pode ser estabelecida no coletivo, democraticamente. A regra pode ser estabelecida de cima para baixo. A regra pode ser estabelecida pela via religiosa. Tem vários indutores, né, da regra. E eu não vou tratar desses indutores, eu vou dizer para vocês que a moral ela está ligada a esse conjunto de regras. E é o conjunto de regras que determina o comportamento do ser naquele grupo social. Então, veja que moral é o conjunto de regras aplicadas no cotidiano e usadas continuamente por cada cidadão. São essas regras que vão orientar cada pessoa, norteando as suas ações, os julgamentos sobre o que é certo ou o que é errado, sobre o que é bom ou sobre o que é mal. Se eu tenho aqui a ética como a reflexão da moral, e se a ética, sendo a reflexão, ela é anterior ao ato, eu digo para vocês que a moral ocorre no ato. Então, eu tenho um elemento antecedente e tenho um elemento, não é, posterior a esse antecedente. Percebam aí a grande diferença entre um e outro. Quando a moral se realiza ou não, a ética age. E por que a ética age? Porque a ética é o campo da reflexão. É o campo do olhar sobre o comportamento. É o campo do olhar sobre o conjunto de regras e de normas. Logo, eu tenho um conjunto de regras e normas que, em tese, será internalizada pelos seres na sociedade, para que esses seres possam emitir o juízo de valor, possam se colocar sobre o que se deve e o que se não deve fazer. Temos um antes, que é o campo da reflexão, e temos um durante e um depois, que é o campo da ação. Perceberam, né? Ética e moral. Mas tem o campo da amoralidade, como tem o campo da imoralidade. Ora, se a regra é estabelecida, em tese eu conheço a regra. Se eu conheço a regra e descumpro, então eu estou sendo imoral. O campo da imoralidade é esse campo que determina o fazer humano com conhecimento do que pode e do que não pode. Claro que, para ser imoral, fez o que não pode, ou o que não está permitido. Logo, não é? Transformou-se numa ação ou num ato imoral. Mas é preciso que a gente também reconheça que existem pessoas que não conhecem a regra. Logo, se não conhece a regra e faz algo de errado, está no campo da amoralidade. E se está no campo da amoralidade, não pode ter punição? Mas aí vocês me perguntam, mas aí todo mundo agora vai dizer que não conhecia a lei? Espera. Não é assim. Quem é que pode hoje reclamar que não tem meios para conhecer a lei? Quem é que pode reclamar? Analfabeto, talvez? Sei lá. E as informações que ele escuta pelo rádio, É verdade. pela televisão? Está entendendo? Então, esse está passível da punição. Ele não cai no campo da moralidade. Mas aí eu perguntaria para vocês: poderemos aplicar a imoralidade a uma criança de 2 anos? Não, né? Acho que tem um estatuto até diferente.
Eu estou falando da criança de 2 anos. No geral. Poderemos aplicar ela? Não. Ela não é passível de punição, mas ela tem responsável, não tem? Se ela tem responsável, quem vai ser punido por alguma coisa, por alguma conduta que ela faça que não seja correta? Os responsáveis. Porque ela está nesse campo da amoralidade. Logo, os pais ou os responsáveis serão, não é, punidos em função de algum tipo de conduta. Eu coloquei uma criança aqui de 2 anos, mas não é, menos, né? Nesse meu exemplo aí, porque realmente não é uma imoralidade de uma criança de 2 anos, né? Nem cabe, né? Mas só para vocês perceberem essa diferença de amoralidade e imoralidade, e nós vamos ter casos raros de amoralidade, certo? Casos raros. Claro que não grupos nativos que vivem isolados, que não conhecem a regra, que não sabem como funciona ali do outro lado, se eles infringem essa regra, aí é preciso, não é, fazer um estudo sobre essa infração para saber se eles são passíveis de punição ou não. Porque, de Professor, repente, não conhecia a regra. Pode dizer. uma pessoa doente, psicologicamente falando, se encaixa? Que não está na sua condição de sanidade mental boa. Se encaixa. Ou seja, que ela não consegue discernir, não consegue, na sua capacidade ali intelectual, saber o que é certo e o que é errado, né, no seu pensamento. Se encaixa também na amoralidade. Então, ela não vai ser passível de punição. Claro que não é só assim dizer, fulano não é passível de punição. Tem todo um julgamento, tem todo um olhar sobre esses, casos. Surdos e mudos não, Virna. Por quê? Porque tem já uma linguagem para isso. Claro que cada caso é um caso, mas em tese, não. Em tese, não. Porque você já tem a linguagem de sinais. Portanto, e eles frequentam escolas. Portanto, são passíveis de punição. Cada caso é um caso. Mas, no geral, não. No geral, não. Certo? Então, veja. Esses 4 conceitos importantes. A ética, que é a reflexão sobre a moral. E aí, vamos ver bastante essa coisa do interno, daquilo, que, em tese, deve mover as pessoas a atos ou não. Então, isso é o elemento ético. A moral, que é o conjunto de regras, seu cumprimento ou não, aí é o campo da moralidade, aí, as sociedades têm as suas regras, têm as suas morais, ou moral, depende. Às vezes tem mais do que um conjunto de regras numa sociedade, isso também é comum, especialmente quando a gente vive em sociedade que é dividida em partes, e eu vou falar muito dessa coisa da sociedade dividida em partes, que vai criando a sua própria regra, vai criando a sua própria moral. O amoral e a imoralidade, certo? Toda a imoralidade é o não cumprimento da regra, desde que a regra ela seja, neste caso, conhecida. E aí, sendo conhecida e tendo os instrumentos e os meios para que essa regra ela possa chegar a todas as pessoas, não teria, em tese, a desculpa de dizer que não se conhece a regra. O autor lembra que a gente não pode misturar a ética com moral. Misturar nesse sentido, dizer que são as mesmas coisas. Ele trabalha com essa separação. Uma coisa é a ética, outra coisa é a moral. Claro que a ética está para a moral, como a moral está para a ética. Esses 2 elementos são entrelaçados, mas não são as mesmas coisas. Aí o autor faz uma importante lembrança. Claro que não se assustem se,
tiver em outros livros, se um outro professor, uma professora dizer que é a mesma coisa. Não se assustem, porque também tem teoria que aponta que as duas coisas são a mesma coisa, certo? Então, não se assustem. A minha opção de trabalho aqui é separar, por isso que eu estou com um autor que separa. E por isso que a minha discussão é separar ética e moral, porque é a opção que eu tenho de liberdade para poder escolher a teoria para apresentar para vocês. Mas dizendo que não se assustem se outras pessoas disserem que são ética e moral é uma coisa só. Nesse slide tem um elemento importante, e aí eu tenho negritado, certo? Deixado em negrito algumas palavras, porque elas, para mim, são chaves no entendimento do assunto. E como esse texto é um texto complexo, eu estou tentando traduzi-lo ele aqui para vocês, não é? Eu tenho deixado essas partes aí grifadas, né? A gente chama na metodologia grifo. Esses grifos são meus. Vejam, nós temos dois campos que são importantes para a ética. Primeiro campo é a consciência normativa. Eu sei, consciência, lembre-se, aqui na cabeça. Eu sei, eu compreendo, certo? Daí todo o trabalho de compreensão epistêmica, toda a busca pela razão, toda a conquista da alma. Lembra de Sócrates? A conquista da alma para o entendimento, para a compreensão. Só que a ética ela não fica só apenas no campo da compreensão. Porque como ela vai ajudar, ela é um parâmetro, ela é um paradigma para a emissão do juízo de valor, é preciso ter experiência situada. Então, de um lado, é consciência normativa. Eu sei, eu compreendo, eu entendo. Do outro, certo, a experiência situada. É o que a gente faz ou deixa de fazer na prática cotidiana. Então, veja que a ética, como consciência normativa, se encontra com a realidade, se encontra com o ato. A reflexão se encontra com o ato. Mesmo porque só vai haver reflexão se tiver o ato. Senão, eu diria para vocês que fica difícil, não vou usar a palavra impossível, fica difícil não ter o juízo de valor. Ter o juízo de valor. Se eu tenho uma reflexão aqui e eu estou apontando, a reflexão aponta para comportamento, claro que eu tenho que, na prática, perceber esse comportamento, para que a reflexão ela seja, neste caso, completa. Portanto, e aí é um conceito utilizado pelo autor do texto, em seu sentido mais amplo e, portanto, filosoficamente mais explorável, a ética corresponde ao conjunto de todas as formas de normatividades vigentes nas agrupações humanas. Então, todas as formas de normatividades vigentes, elas são formas que podem ser vistas pelo prisma da ética. Agora, lembrem-se que como a ética, como nós vamos ver aqui, se refere a bem, se refere à questão justa, da justiça, não dá para você dizer que uma norma de um grupo de traficantes é ética. Certo? Eles não têm ética. Essa norma do grupo de traficantes é imoral, porque o ponto de partida é a imoralidade. Ou seja, é praticar algo que é errado na sociedade. Como o tráfico é errado, como o crime é algo errado, não concorre para o bem, seja o crime, seja o tráfico, qualquer regra que esse grupo tenha não é uma regra moral, tampouco será ética. É uma regra, mas ela não pode ser enquadrada aqui nessa discussão. Porque, de vez em quando, a gente escuta falar por aí, né? Não, aquele grupo de traficantes tem um código de ética. Olha, código de ética, um traficante tendo código de ética? Não, traficante tem regra. Né? Claro que na hora que ele cria lá o grupo dele,
estabelece lá a regra. Criminoso tem regra, máfia tem regra. Mas a gente não pode chamar essa regra de ética, não é? Porque não combina a ética com o errado, não é? Ser ético é ser certo. Então, não pode ser, neste caso, código de ética. E aí, só para reforçar o que eu dizia para vocês do ato, do comportamento, a experiência ética se dá dentro de contexto concreto. É preciso o fazer. É preciso o fazer. E se eu pedir para vocês, não é, um exemplo disso, por favor, faça um exemplo concreto. É fulano de tal que mora na rua tal, que tem um emprego tal, que na sua conduta agiu desta forma, da forma, e aí coloca a forma que é correta. É porque quando eu peço um exemplo, o exemplo precisa ser concreto. Na hora que eu leio, eu preciso enxergar o exemplo na prática cotidiana. E aí eu já falei disso para vocês. O que se chama de ética em seu sentido historicamente efetivo é um plano de relações entre aqueles ideais de comportamento e a avaliação efetiva dos comportamentos ocorridos. É a experiência do ser e do fazer. Veja, tem duas palavras-chave aqui, certo? Se liguem muito aqui. Vivemos em sociedade. Eu sempre lembro, né, de uma frase que, no meu tempo, mandava a gente fazer uma redação sobre ela. Do meu tempo, isso é muito antigo. Nenhum homem é uma ilha. Isso é antigo. O que é que a frase quer dizer? Né? Quer dizer que a gente não vive sozinho. Né? A gente não pode ser uma ilha isolada. Mas como... mas não. Como nós vivemos com outras pessoas, seja, às vezes, só com uma pessoa, às vezes a pessoa tem só a mãe, tem só o pai, não é? Às vezes a pessoa tem só um amigo, tem só uma amiga. Às vezes a pessoa tem só o namorado, a namorada, o esposo, a esposa. Não é? Passa de um, dois. Todas as nossas relações, elas são relações que são projetadas no ideal de ser. Aí tem a palavra aí, ideal de comportamento. Claro que, se vocês fossem arrumar, eita, palavrinha nada. Se vocês fossem, tira a palavra arrumar. Se vocês, né, tivessem, não é, tentando encontrar alguém para casar ou viver junto, né? Alguém para viver junto. Claro que vocês iriam projetar essa relação de viver junto, não é verdade? Quando vocês projetam, nós trabalhamos com o ideal de ser. Eu projeto dessa forma. Eu espero que minha mulher nunca me dê um grito. Não é? Eu espero que ela nunca me dê um grito. Eu espero que minha mulher nunca me passe um par de chifre. Eu espero. Certo? Então, ideal. O ideal sempre aponta para o lado positivo. Você não vai entrar numa relação dizendo a mulher vai me lascar, vai me botar um chifre. Você não vai entrar numa relação dessa, né? Você não entra. Ou o homem, né? Estou falando aqui de mulher, mas posso falar do homem também, né? Porque o homem também bota chifre, não é só a mulher que bota chifre, não. Senão vão dizer que o professor está muito machista, né? E hoje em dia, qualquer coisinha, a palavrinha, né, já pega a pessoa pelo laço, né? Esquece isso aí. Então, veja. Vou voltar ao ideal. O ideal é a gente projeta nas pessoas que a gente convive sempre um elemento bom. E aí vamos sair negócio de mulher. O vizinho. Eu acho que aquele vizinho vai ser muito bom. Eu acho que vou morar num lugar bom, as pessoas vão respeitar, né? Eu gosto muito, viu, dessa música aí do Reginaldo, certo, Tiago? Eu gosto mesmo. O motorista de ônibus que a gente vai pegar, espero que esse motorista de ônibus pare no lugar, que ele seja atencioso. O vendedor, a vendedora, né? Todas as pessoas que vão entrar no nosso círculo de relação, você projeta um ideal de comportamento, certo? Mas você só pode avaliar com o comportamento ocorrido.
Por isso que está dito aí no texto, ó. É um plano das relações entre aqueles ideais, o que eu espero, e a avaliação efetiva do comportamento ocorrido. Eu só posso saber se aquele ideal se concretizou no processo de convivência. Portanto, não é? Se aquele vizinho ou vizinha, não fala comigo, não me dá bom dia, não está nem aí para as coisas que acontecem na rua. Às vezes precisei dele, batei na sua porta, ele nem atendeu. Essas coisas que aconteceram na realidade vai fazer com que eu emita o juízo de valor. Veja que o juízo de valor ele vai ocorrer na prática. Então, a gente tem uma sociedade que tem regras em tese para o bem. E nós só poderemos, ou podemos, avaliar essa sociedade quando ela vai, na vida diária, na vida cotidiana, cumprindo ou não essas regras. E claro que o nosso juízo ele é mais rápido, ele é mais, às vezes, voraz, quando as pessoas não cumprem as regras. Aí, certo? Aquilo que a gente tinha de ideal se projeta na realidade, ali um momento de frustração com o ideal e a gente faz a emissão do juízo. Isso acontece também no plano ético, não é? Ou é do plano ético, porque você espera um comportamento X das pessoas. E você tem um parâmetro, é importante esse parâmetro. Tem um parâmetro que vai fazer com que você avalie o comportamento do outro. Claro que também você precisa avaliar o seu comportamento. É o que eu chamo de autorreflexão. É interessante porque os gregos, especialmente Sócrates, eles trabalharam muito isso. Porque é preciso que a gente também reflita sobre os nossos atos. Faça esse processo de autorreflexão. Se de repente eu faço uma coisa e a coisa é errada, aí eu começo a pensar sobre a coisa. Eu acho até que nós batizamos essa autorreflexão com consciência pesada. Na maioria das vezes, né? Você faz um negócio aí, aquele negócio não se encaixa no que se espera, aí você começa a pensar, poxa, não devia ter feito isso, né? Isso, magoou fulano, ou, magoou cicrano. É a chamada autoconsciência, né? É claro que para isso acontecer, você tem um paradigma, né? Você tem um parâmetro para essa autorreflexão, para essa reflexão. Que ocorre, nessa experiência do fazer. Assim, só para lembrar aqui, que é o ser que se projeta e o fazer. Então, a ética é o ser e o fazer. Temas. O tema que vai determinar o paradigma quando essa discussão está sendo montada, quando ela está sendo epistemicamente trabalhada pelos gregos, já que é uma discussão da ciência, né? Nós estamos aqui com a ciência da filosofia fazendo essa discussão sobre ética. À medida que tomamos em consideração as relações entre ética e lato sensu, ética no sentido lato da palavra, e o plano institucional da vida humana, nos deparamos com a justiça. Ou seja, em todo sistema ético existe uma projeção de quê? De ato justo, em torno do qual, certo, ocorrem determinados valores. Claro que justiça tem a ver com o objetivo central, principal da sociedade. Toda justiça interessa ao bem, e ao bem de todos. Porque, no final das contas, seguindo os preceitos filosóficos, os objetivos filosóficos,
O ideal de ser é o ideal de bem. Que aqui, como a gente não está com a religião, né? A aula passada, as aulas passadas foram sobre filosofia religiosa. O ideal é o bem para alcançar a salvação. Esse caminho, né? Eu faço o bem e o meu prêmio final é a salvação. Aqui, como não tem religião, aqui eu faço bem para viver bem. Porque você não tem lá o elemento que se projeta no futuro. Então, o bem é o fim último da sociedade olhada por esse ângulo. Lembre-se, olhada por esse ângulo epistêmico, o bem. E para a sociedade alcançar esse objetivo final, ela precisa praticar a justiça. Por isso que, conforme o texto, em todo o sistema ético existe um ideal de justiça. Mas, para haver o juízo de valor sobre justiça, porque a justiça também é um paradigma epistêmico, né? Um parâmetro, vai estar descrita em algum lugar da filosofia o que é a justiça, e o segmento será esse parâmetro, se encontra com elementos do ato, ou dos atos humanos. Então, a justiça se encontra com o poder. Ela se encontra com o poder. E aí, como está dito, o conceito de justiça, sempre historicamente condicionado, persiste através dos contextos, mantido como exemplaridade e como referência. Então, a justiça também é paradigma para a emissão do juízo ético. Daí essa relação ética, justiça, não é? Num plano da realidade concreta, poder. A gente vai ver que o poder vai estar no plano da realidade concreta, vai estar no plano do fazer. A justiça vai estar no plano do ideal, não é? Vai estar no plano da projeção, como a ética. E, claro, se a gente for puxando o cordão voltando, poder, justiça, ética, a gente chega no objetivo final, que é o bem. O bem de quem? Da sociedade. Esse, em tese, é o caminho. Então, o conceito de justiça, ele é exemplar, ele é referencial. E aí o autor diz, insistimos sobre a relação entre o poder e a ética. Tanto a imagem do poder como a imagem de justiça tem conexão originária com atos pessoais, experiência do fazer, daquilo que é concreto. Atos e situações, coisas que acontecem na prática. Na verdade, o poder e a justiça e a ética, claro que são atributos pessoais e são em sua origem. Por quê? Porque quem tem o poder é alguém. E esse alguém tem o poder de fazer justiça. Então, veja que quando a gente puxou o fio, ele veio do bem e vai chegar na experiência do fazer, esse fazer, ele deve ser concreto. E aí, quem faz? No caso da avaliação, ou da tomada de avaliação, para poder definir o parâmetro de justiça, quem faz, não é? É o Senhor, é o rei, é o pai, é a mãe, o professor, a professora, o juiz. Aqueles que, em suas mãos, têm a experiência do fazer. Ou, né, do fazer, neste caso, ou não, né? A experiência do fazer justo. Portanto, justiça é qualidade do ato de alguém. Um ato, neste caso, pessoal. E o autor lembra que a ideia de justiça deve ter surgido, em face de conteúdos dos atos de poder, em seus diferentes níveis e, por extensão, dos atos das pessoas em geral. Transações, dominações, concessões, decisões são elementos que foram avaliados como justos ou não.
Daí, a partir destas atividades práticas, cotidianas, foram surgindo os conceitos, foram sendo realizadas as reflexões para se chegar à ideia única e verdadeira, segundo a filosofia, do conceito de justiça. Então, o atributo concernente a ser justo ou injusto se aplica basicamente a atos e, por extensão, a pensamentos e intenções. Atos que se situam como devidos ou indevidos, senão mesmo como atos certos ou atos errados. Claro que tudo isso aqui é o suprassumo da regra. Em tese, a regra é o medidor, é o parâmetro, é o lugar do qual você parte para olhar se a ação ela está conforme a regra, e se a ação está conforme a regra, essa ação é certa, ela é correta, mas se a ação não está conforme a regra, a ação ela é errada. Por isso que a gente chega na moralidade, na imoralidade, e aí chegamos na ética. Ou, não é, na não ética do ser, que não é, neste caso, ético. Portanto, o ato justo, a ética do dever, certo? O ato justo é aquele que se encaixa em algo esperado dentro de uma alternativa. E aí, lembre-se dessa explicação que eu fiz, que é correlata ao bem, que toca ao bem. E claro que, se toca ao bem, não é? Toca também o seu sentido contrário, o oposto, que é o mal, porque para ter bem, né, e para avaliar se uma ação é boa, é bem, temos que ter o elemento contrário, que é o mal. Então, quando a justiça era referente às decisões de homens, tipo rei, pai, poderia-se dizer em concreto que tal pessoa era justa, pelos atos, pelas decisões que pessoalmente tomava. O grande problema, e eu acho que é um problema que a nossa sociedade passa, e a gente vai ver nesse texto, é que nem sempre está claro, eu diria para vocês que não está claro mesmo, o conceito de justiça. Por que não está claro? Porque parece que o conceito de justiça gira dentro de cada um conforme seu interesse. E isso é muito ruim, porque perde-se aquele elemento uno, como paradigma que deve ser o iluminador da emissão do juízo, seja a emissão do juízo dos atos de outrem, seja aquilo que eu chamei de autorreflexão da consciência. Portanto, tem os paradigmas ou os parâmetros precisam estar bem claros. Senão, eu não consigo, de certa forma, ser justo ou ser justa na minha emissão de juízo de valor. É simples? Não. É fácil? Não. Os gregos lançaram esse desafio lá atrás. E eles disseram, olha, a sociedade precisa ter o parâmetro. As pessoas precisam internalizar e agir a partir desse parâmetro. Porque, veja, se eu ajo segundo esse parâmetro, eu não busco subterfúgio para a ação incorreta. Se eu sei que a minha ação ela foi errada, qual deve ser o meu comportamento? Deve ser a de procurar pagar pelo erro
porque eu sei que eu errei. Em tese, deveria ser assim. Mas o que mais acontece? Eu erro e eu procuro uma forma de se safar, não é? Quero me safar do erro a todo custo. Pego o meu celular, geralmente a gente tem sempre, não é, um número de alguém que pode me tirar de uma situação errada da qual eu entrei. Quantas, né, vezes não fazemos isso? Porque nós sabemos que podemos nos safar, nesse caso, do erro. Se a gente sabe isso, o paradigma ou parâmetro, ele está atrofiado. Ele não está exercendo a função que deveria exercer. A função desse elemento interno, que Sócrates chama de conquista da alma, é fazer com que, nesse processo de autorreflexão, né, essa autorreflexão me coloque frente aos atos. E se os atos são incorretos, me coloque frente à própria lei, à própria regra, que me obriga a ser penalizado, a pagar, neste caso, pelos atos. E aí, não tem como citar Sócrates. Veja, Sócrates, ele não procura subterfúgio. Ele será acusado de infringir a lei. Faz a sua defesa, mas os julgadores o condenam. Ora, no ato da condenação, com tanta gente que poderia dar guarida para ele fugir, ele poderia ter caído fora. Ele poderia não ter cumprido a penalidade. Mas ele sabia que a lei deveria ser respeitada. Então, o que ele faz? Ele cumpre o dever. Ele cumpre a sentença. E olhe que não é a sentença fácil. A sentença é tomar veneno, tomar cicuta. A sentença é de condenação à morte. Ele, não é? Como pessoa ética que é, ele, não é? Aceita a sentença. Portanto, os gregos, quando trabalham essa discussão sobre ética e nos legam essa discussão, trazem para a gente a necessidade de, primeiro, de ser um tema da ordem do dia. Por quê? Porque a ética é o elemento balizador da nossa ação. Se nós não temos esses paradigmas, claro, aceitos e, não é, em ato, reproduzidos como deve e como manda a lei, claro que a sociedade ela terá problemas no seu processo de convivência, no seu processo, neste caso, harmônico. E, infelizmente, isso é um detalhe desse texto, e um detalhe muito importante desse texto é cada vez mais os paradigmas e os parâmetros foram sendo diluídos, foram sendo multiplicados, foram sendo retirados. E sabe qual é o nosso maior problema hoje na sociedade? Ética. Ou falta de ética, não é? É um grande problema. E por que é um grande problema? Porque, olha, se eu não tenho um parâmetro interno, se as condições que deveriam ter sido colocadas na sociedade para que eu tivesse esse parâmetro, elas foram retiradas. Se foram criadas várias estratégias para o não cumprimento da ordem, os vários jeitinhos que todo mundo aqui nessa sala sabe que existe. Se isso aconteceu, como é que vai funcionar a ética? Difícil. Difícil. É o elemento mais complexo hoje
da sociedade, né, é a decisão sobre o fazer correto. Você fica ali desafiado e desafiada frente a todo um contexto que lhe empurra não para fazer o certo. Todo o contexto pega você e às vezes lhe obriga a fazer o errado. Infelizmente. Infelizmente. Né? Porque é toda uma situação que vai, não é, infelizmente, fazendo com que a pessoa ela abandone a reflexão, ela haja, não é, segundo as suas necessidades imediatas e, portanto, não é, mande para o lixo a ética ou qualquer parâmetro que ajude a fazer a reflexão antes, não é, do ato. Porque tem várias coisas, infelizmente, concorrendo para que você não faça certo, você faça errado. E como a gente vai ver nesse texto, e a pessoa que faz certo, a gente endeusa. Está muito errado uma sociedade. Não, é um erro, ou está muito errado na sociedade, ou tem alguma coisa estranha, errada, numa sociedade quando a gente dá prêmio para as pessoas que fazem as coisas corretas. Tem alguma coisa errada ali. Quando a gente bate palma para juiz que faz o certo. Quando a gente elogia professor que dá aula direito. Tem alguma coisa errada. Não é? Ou seja, qual o pressuposto? É a gente fazer o correto. Então, se o pressuposto é eu fazer o correto, eu não preciso ser elogiado, não. Porque eu estou fazendo o correto. Se um juiz está fazendo o correto, eu não sei se aquela pessoa não precisa ser elogiada, não, ela está fazendo o correto. Então, se a gente começa a dar prêmio a pessoas que estão fazendo coisas corretas, tem alguma coisa errada naquela sociedade. Não é verdade? Na verdade, isso acontece hoje, professor, porque é tanta coisa incorreta, é tanta coisa antiética, que quando acontece o ético, é exceção à regra. E aí é aplaudido. Por isso que eu disse, tem alguma coisa errada na sociedade, não é? Verdade. Tem alguma coisa errada na sociedade. É para que a gente desconfie. Sabe? Quando a gente aplaude a ação ética, é porque aquela sociedade ela está com problema. Porque, em tese, a gente não deveria aplaudir, porque o correto é o correto. É o pressuposto de você, neste caso, viver. Mas passemos a falar da ética nesse tempo cronológico. E aí, eu disse para vocês, acho que disse para vocês, até quando eu tratei da filosofia medieval, que a gente não vai trabalhar a ética medieval, não. O autor, ele preferiu apenas citar, né, que a religião determina o que é certo e o que é errado, mas preferiu estar na fronteira entre a ética antiga, que é o pilar, ou seja, que é o alicerce, e a ética moderna e contemporânea, que vocês vão ver que elas são muito, neste caso, parecidas, né? Uma coisa vai levando a outra, e trabalhar com a comparação. Então, nós vamos ter essa ética antiga e depois a moderna e a contemporânea. Ética antiga. Quando a gente fala de ética antiga, nós estamos falando do mundo clássico, aí estamos falando de dois. Primeiro, de um território, né, de um lugar, que é o Ocidente, que é a Europa, e depois de dois povos nessa mesma Europa. Estamos falando de Grécia e de Roma. Então, toda vez que a gente fala da ética antiga ou da ética clássica, antiga ou clássica, estamos falando de Roma. E a ética desses dois povos, ou do mundo antigo, ela é o exemplo para que a gente compare, certo? Não estou dizendo que é o exemplo para a gente seguir. Aí vai ser o juízo de cada um. Tem coisas na ética antiga que eu não concordo, certo? Eu prefiro a ética mais recente. Mas não tem como você não observar como eram tratadas as coisas na sociedade antiga em termos de reflexão sobre ética e sobre moral. Então, o alicerce, a idade antiga. E aí vamos começar a falar de características dessa sociedade antiga. Eu até grifei aí, está grifado, né?
primado do todo sobre as partes. O que é que isso significa? Anotem. Veja, na sociedade, isso é comum em qualquer sociedade, ela ter partes. Então, você tem sociedade que se divide por território, por lugar de habitação, é parte. Tem sociedade que se divide segundo a faixa etária, é parte. Tem sociedade que se divide segundo a língua, é parte. Tem sociedade que se divide segundo a condição econômica, pobres, classe média, rico, é parte, certo? Então, a sociedade é composta de partes. O que o autor vai dizer é que essas partes, elas formam o todo, e a lei que existe é para todas as partes. Então, existe uma lei comum, uma lei só, para todas as partes. Jamais, na sociedade antiga, nós teríamos o direito praticado como é praticado na atualidade. Vocês viram que tem direito para tudo, né? É direito agrário, é direito civil, é direito penal, é direito público, né? Direito constitucional. Você tem direito para tudo. É como se cada parte fosse conquistando o seu direito particular. Aqui na antiguidade é um direito só. É o todo sobre as partes. Eu diria para vocês, né, e agora é juízo de valor, que aquela expressão que a gente tem na Constituição, que é uma falácia para os tempos atuais, aqui na Grécia e na Roma existe de fato. Qual é a falácia? Somos todos iguais perante a lei. Para mim, isso é uma falácia, certo? Está só na letra. Porque, na realidade, claro, que nós não somos iguais. Mas lá, apontando para a Grécia, todos são iguais perante a lei. Então, todos pagam. Da mesma forma que Édipo pagou, Sócrates pagou, como uma pessoa comum da sociedade, ela vai pagar. Então, é o primeiro detalhe característico dessa sociedade antiga. Tem 4 elementos que são importantes para a gente entender essa sociedade: a rigidez, o hierarquismo, o ritualismo e o realismo, certo? 4 elementos importantes. O primeiro elemento é que a sociedade é rígida, certo? A sociedade é rígida. Não tem margem pessoal, ou seja, não é, como eu falei para vocês, que é o todo sobre a parte não se sobrepõe. Mais um outro exemplo: não cabe foro privilegiado aqui na sociedade antiga, certo? Errou, paga a si mesmo, é rígido. O Ocidente valoriza muito, não é? Porque você tem leis especiais para categoria tal, para categoria tal, para categoria tal, não é? Isso existe muito no Ocidente, no Ocidente moderno. No Ocidente antigo, é rígido. Errou, neste caso, pagou. É o todo sobre as partes. Tem um negócio importante no sistema antigo, é que a sociedade, você tem hierarquia. Deuses precisam ser respeitados. Como pessoas que ocupam determinados cargos precisam ser respeitadas. Não é que elas serão protegidas pela lei, mas a hierarquia gera o respeito. E você sabe o que é respeito? Numa sociedade hierárquica, precisa ter respeito. Respeito é uma virtude. Respeito é um valor. Então, tem que se respeitar essas hierarquias. Se a gente olhar para o hoje, vou emitir um outro juízo de valor. A gente respeita quem mesmo hoje? Quem é que a gente respeita hoje? A autoridade, a gente já perdeu o respeito com a autoridade. Manda presidente tomar naquele lugar. Não Caso manda? pai e mãe? Tem gente que nem respeita pai e mãe mais, né? Nem pai e mãe mais. Aí você não respeita mais polícia, não respeita mais juiz, não respeita mais padre, não respeita mais ninguém, porque também a gente não quer mais nem saber de autoridade. E claro que, quando a gente vai derrubando as hierarquias, a gente vai perdendo esse valor, que é um valor importante. As pessoas precisam ser respeitadas.
Não é? Posso não concordar com o que você diz, com o que você pensa, mas eu vou defender o seu espaço para que você possa dizer o que você pensa com respeito. Não é? Não posso ficar, não é? Como, por exemplo, quem acompanhou o debate ontem, eu acompanhei muito pouco, mas acompanhei só a primeira parte do debate, dos candidatos a presidente dos Estados Unidos, né? Ou seja, uma nação como aquela, ter aqueles dois candidatos que não se respeitam, que ficavam um xingando o outro, né? Não é. Nós não precisamos, eu acho que nós não, né? Porque são os Estados Unidos, eu não moro lá e nunca fui lá. Mas eu acho que aquela população, ela não precisa daquele tipo de, não é, debate. Ela precisa de um debate qualificado, respeitoso, que mostre, nesse caso, como eles vão governar a sociedade, independente de quem seja. Né? Não vou falar aqui nem de A nem de B, porque nem os conheço, né? Nem moro lá e tenho pouca condição de emitir juízo sobre os Estados Unidos, porque eu não vivo lá. Né? Eu vejo de longe. E aí, não é, nem gosto muito de emitir esse juízo. Porém, não é, o juízo que eu estou emitindo aqui é sobre o respeito de um para com o outro. E claro que vem para nós também, não é? Porque, infelizmente, essa sociedade pós-moderna, que é mais além do que a moderna, não é? Ela tem deixado essa marca, que é uma marca ruim, que é essa coisa do respeito, infelizmente, não é? A gente perdeu essa ideia de respeito em função da própria ideia de modernidade, isso eu vou trabalhar com vocês em outro texto, que foi a ideia de ir quebrando esses lugares, foi quebrar as hierarquias. Só que quando quebrou a hierarquia, se quebrou também um valor, que foi o valor respeito. Na sociedade antiga, tinha muito respeito. Uma outra coisa da sociedade antiga, e que a gente, inclusive, tenta imitar, eu acho que a gente não consegue, mas aí cada um pode fazer a sua avaliação. Como a lei ela era feita para durar, e tem esse espírito de Parmênides, da imobilidade, certo? Na condução desses princípios que são reais, verdadeiros e eternos, aquela ideia, né, do princípio eterno. O passado nunca pode ficar velho. E como é que o passado não fica velho? Como é que a lei não fica velha? Se você instituir na sociedade ritos que renovam o passado, celebrações, memoriais. Então, a sociedade antiga, ela faz isso. Ela pega o passado e rememora, celebra, comemora esse passado através de seus ritos. Aqui, em tese, a gente teria, em tese, o que a gente chama de feriados cívicos, que deveriam fazer com que o passado se tornasse presente. Porém, né, infelizmente, na nossa cultura, a gente não conseguiu, não é, fazer com que os nossos rituais cívicos eles tivessem esse objetivo dos rituais antigos: transformar o presente em passado, renovar o passado no presente. E tem coisas aqui que eu não concordo nesse slide, mas o autor diz o seguinte, que a sociedade antiga ela era realista. Então, aquilo que existia não era colocado para ser questionado, porque aquilo era como se fosse o costume ou a cultura da sociedade. Então, a sociedade é realista. O realismo que permitia que se pusesse o interesse da cidade acima de tudo no julgamento de certos crimes. Ou, certo, na regulação do matrimônio, na permissão ao aborto, na pena de morte, na eliminação de filhos que nasciam com algum problema de saúde, então eles seriam eliminados porque eles não serviriam para a sociedade. Então, essas coisas, elas não eram passíveis de questionamento. Portanto, era uma sociedade realista. Então, rigidez,
hierarquismo, ritualismo, são traços desta cultura antiga, que vão apontar para, não é, o comportamento, que, por sua vez, o comportamento é o elemento da emissão do juízo, do juízo de valor. Então, esses elementos, como diz o texto, eles estão plantados na imagem das sociedades clássicas. Portanto, nas culturas clássicas, o que vigora, ou que vigorava, né, já que essa cultura não existe mais, é a moral da cidade, com seus princípios éticos. A cidade, ou a lei geral, determina tudo, determina todos os aspectos da sociedade. E como conviver com o diferente, valorizar o diferente, pode, em tese, para eles, atrapalhar o elemento deles, eles não vão valorizar a pluralidade. Eles não vão valorizar o diferente. Eles vão valorizar o deles. E é só eles. E é só uno. Então, é a unidade. É uma única lei. É um único costume. A pluralidade vai aparecer como um mal, tal como o diverso, a diversidade, a diversificação. Isso, para aquela sociedade, é ruim, porque pode fazer com que haja novos parâmetros ou outros parâmetros para a emissão do juízo. Portanto, certo? O estrangeiro será tratado com desdém. Inclusive, esse estrangeiro, o nome dele, né? O nome dele vai ser bárbaro. Quem eram os povos bárbaros? Eram aqueles que não faziam parte daquele corpo ali social, né? Daquele grupo. Então, eles eram estrangeiros e que não eram bem recebidos. Porque, se fossem bem recebidos, eles poderiam ruir aquela organização social e política. Como, para quem gosta de história e para quem sabe história, mais tarde ruíram, não é? A chamada invasão dos povos bárbaros derrubou o Império Romano. Veja que eles estavam certos, né? Certos na sua concepção, né? É bem colocar isso aqui para que não seja a minha opinião. Eu estou tratando esses elementos como valores internos, ou como elementos que são importantes para o ethos, ou para aquela cultura greco-romana. Que elementos? Prudência, concórdia, pietas e fortuna. Certo? Vamos explicar cada um, porque eles são importantes para a gente compreender aquela sociedade e como aquela sociedade ela pode ir construindo o seu ethos, construindo o seu paradigma, construindo o seu parâmetro de emissão do juízo. Claro que se emite juízo a partir dessa reflexão que cada um tem. Prudência, sabedoria. Mas que sabedoria? Veja, o comportamento pode ser A ou B, mas eu preciso disciplinar esse comportamento. Quando eu penso aqui na prudência, eu penso em Sócrates. Pense, não tem como afastar Sócrates dessa ideia da prudência, que vem do grego phronesis e que significa sabedoria. Então, eu preciso me comportar, eu quero me comportar, mas aí eu preciso disciplinar esse comportamento. Porque nem tudo que eu quero, eu posso. Não é? Então, eu até tenho vontade, porém, a regra que está estabelecida me impede de fazer isso. E aí, eu vou ter que disciplinar o comportamento. Né? Não posso ir ali para a Praça Dom Malan com minha namorada e vou agora fazer sexo na Praça Dom Malan. Porque deu vontade, certo? De eu fazer sexo
na Praça da Mala. Não pode, né? Tem uma regra de convivência que, ó, quiser fazer sexo, vai para o motel, homem, não é? Ou, naquele tempo antigo, vá para o motel, atrás da moita, bem escondido de alguém, não é? Para ninguém lhe ver, naquele tempo antigo. Porque ali na praça não pode. Posso até ter vontade, mas aí não posso. Então, eu tenho que ter sabedoria, eu tenho que ter prudência para disciplinar o comportamento. Tem que ter concórdia. E aí os gregos, e aí de novo Sócrates, porque me remete muito a Sócrates, eles foram bastante enfáticos, né, com esses valores, com esses princípios, né? O que é a concórdia? E eu digo que, minha gente, como a nossa sociedade odierna, essa sociedade recente, ela está carecendo disso, né? Concórdia é o seguinte, né? É uma espécie de harmonia interna. O autor até coloca aí a palavra homonoia, sentido de harmonia interna no pensar e no sentir. Em outras palavras, não pirar o cabeção. A gente não pode pirar o cabeção, porque se a gente pira o cabeção, pode ser que coisas ruins aconteçam. E claro que vocês poderiam também dizer, olha, não é fácil, eu tenho que entender que não é fácil. Às vezes, a ansiedade, não é? As pessoas são ansiosas pela própria contingência da realidade, e isso faz com que o pensamento não seja harmônico, você tenha que tomar decisões de uma hora para outra, né? Tenha que decidir, e claro que nem sempre a gente vive em condições ideais para a concórdia, mas os gregos apontavam para isso. Ou seja, calma, né? Vamos agir com calma, com tranquilidade, para que as coisas não, né, fiquem difíceis ou ruins. Concórdia é um segundo elemento. Tá? Terceiro elemento. Pietas. Pietas, e aí isso vai parecer muito com os gregos. Os gregos tinham muito disso. Eles eram muito eles. O termo humanidade, acho que vocês, não sei se vocês sabiam disso, mas o termo, o conceito de humanidade, quem definiu foram os gregos. O que é que eles chamavam de humanidade? Eles chamavam de humanidade só eles. Eles eram a humanidade. Não confundam com humano, certo? Eles eram a humanidade. Todos os povos que não eram gregos não eram da humanidade. Daí também essa outra ideia de bárbaro, né, de estrangeiro, de bárbaro. Porque se não é da humanidade, é de algum lugar, né? Ou é de alguma coisa. Esses outros eram bárbaros. Portanto, os gregos fizeram isso. Por quê? Porque eles tinham pietas. O que é pieta? Como está dito aí, não é? É a vinculação aos parentes. É essa, não é, disciplina que liga você aos demais e o faz com que você defenda esses demais que são seus. Em tese, estamos falando da cultura comum da tribo, da cultura comum do clã, do gens, não é? E que deve ser fechada e defendida. Fechada e defendida. Isso também, já que eu falei de cultura fechada, vou me lembrar de um detalhe, que eu acho que eu não vou ser negligente, não, e se eu for, me perdoem, pelo amor de Deus. Não é? Quando foi incentivada e paga a vinda de estrangeiros para o Brasil, e de estrangeiros europeus, estamos falando aqui da Europa, né? Porque esses povos Grécia e Roma são da Europa. A vontade do governo brasileiro foi trazer esse povo para ele se misturar. Porque eles tinham uma ideia de que se esse povo se misturasse,
não é? Nós iríamos perder a miscigenação e iríamos ser uma população branca e desenvolvida. Era a ideia que o governo tinha lá no início do século. Só que o que é que movia o comportamento desse povo que vem para cá? Essa ideia de pietas, essa ideia de não correlação. Então, o que eles fizeram? Eles, basicamente, não foram todos, mas uma boa parte foi apenas para um lugar e ficou lá. Não é? E não se misturou. Então, você tem, no Brasil do Sul, comunidades apenas brancas, de origem apenas europeia, que só relacionam entre eles, porque eles só pensam num grupo ali deles. O que é que eles têm como princípio? Veja aí, ó, eles têm pietas, que era um negócio greco-romano, e que legou, né, é a cultura que lega para eles, e que eles, não é, vivem assim como se de forma separada, né? Até já quiserem se separar do Brasil em função desse princípio. E o último elemento é fortuna. Tem um ditado, acho que vocês conhecem esse ditado. O ditado, vou tentar lembrar aqui o ditado. Lembrei. As palavras convencem, o exemplo arrasta. Já ouviram esse ditado? Veja. Esse ditado é do meu militar também, é muito forte nas academias militares. Pois é, porque os gregos, eles diziam o seguinte: quando existe o exemplo, e quando as pessoas dão exemplo, elas terminam sendo paradigma. As pessoas querem ser como o pai, que é bom, querem ser como a mãe, que é boa, querem ser como o governante fulano de tal, o imperador fulano de tal. E aí, o exemplo, neste caso, ele arrasta porque ele se multiplica. Então, é a chamada fortuna, é o chamado testemunho que será importante para que os gregos tenham comportamento X, certo? Ou, já que a gente está falando de ética, o comportamento correto, o comportamento que vai concorrer para o bem. Então, basicamente, nesta aula de hoje foi isso, né, que nós tratamos do conceito de ética, né, e da diferença entre ética e moral, trabalhando com as outras ideias que concorrem para a gente entender a moral, a imoral, a moralidade e o que vai ser ético. Vimos que a ética é esse elemento anterior e que necessita de um paradigma para poder compreender e para poder, inclusive, não só compreender a atitude de outro comportamento, emitir o juízo de valor, como também se auto-compreender. E, claro, que a modelaridade ou o grande exemplo para que a gente comece a fazer essas discussões, já que a gente está tratando aqui de uma maneira teórica, né, epistêmica do que é ética, os povos gregos e romanos, né? Esses dois povos no Ocidente que traçam epistemicamente esse tema, que discutem esse tema e que fazem com que esse tema, em tese, que esse tema ele deva ser o tema importante para toda a sociedade. Na próxima aula a gente continua ainda na ética antiga para ver os argumentos, os elementos teóricos e já, claro, iniciamos a discussão da ética no tempo moderno.